Oi, gente, tudo bem? Tô aqui para mais uma entrevista da nova série aqui que eu lancei no canal esses dias, entrevistando pessoas que contrataram assistentes virtuais para contar um pouco aí como que ter o apoio, a ajuda de uma assistente virtual aí no seu dia a dia de trabalho. Hoje eu tô com a Priscila Grassi, que é personal organizer, é, faz trabalhos incríveis. Cuido das redes sociais como ninguém, sou super fã da Pri, sempre conversa, gosto de frisar isso. Olhem as redes sociais da Priscila depois. E a Priscila, além do trabalho magnífico que ela faz como personal organizer e também de consultoria para organização de projetos, já explica melhor do que eu, tá, Pri? Tá Ela bom. também é primeira secretária na Associação Nacional de Profissionais de Organização e Produtividade, que é a ANPOP, né? Isso. Pri, conta um pouquinho mais de você, do teu trabalho e da Unpop também, o que vocês fazem lá. Então, oi, gente, tudo bem? Então, contando um pouquinho mais do meu trabalho, né? Sou personal organizer e trabalho com organização residencial, mudanças, tudo mais, e também consultoria de processos administrativos para melhoria de processos, né? E só agora faço parte da nova gestão da Unpop. A Unpop é uma associação e de voluntários, né? Como a gente sabe, então é um trabalho voluntário. E para cada trabalho voluntário tem a parte administrativa que requer muito tempo para se trabalhar. E cada uma de nós da gestão, somos em 6 pessoas, 6 mulheres, e tem as suas empresas, tem os seus clientes, e como poder também auxiliar melhor, atender melhor nosso associado e não perder esse vínculo com ele. Ah, Então, nisso que a gente resolveu contratar assistente virtual, que está atendendo super bem. legal. A Unpop, então, é uma associação que dá um apoio aí aos profissionais de organização e produtividade, é isso? Isso, a gente tenta, busca, né, disseminar mais a nossa profissão no mercado. A Uhum. nossa profissão ainda não é regulamentada, mas ela é reconhecida, né? Reconhecida profissionalmente pela mídia, pelo mercado, pela divulgação de várias POs, né, que a gente chama Personal Organizer como PO, e trazer mais esse benefício para o associado, né? O que a gente busca realmente trazer mais informações de mercado, trazer uma assessoria, isso para um Ah, futuro, e assim vai. show de bola. Pri, então vocês são várias voluntárias que tocam essa Associação. associação e tem, como toda associação, várias demandas aí administrativas, burocráticas, né? Quais eram as atividades que vocês precisavam fazer, mas não estavam é, dando conta ou não estavam querendo fazer vocês mesmas, né? E tinham necessidade de um outro profissional. A nossa gestão, quais são as áreas que tem a associação? Então, tem a presidência, né? Uhum. Então, a presidente e vice-presidente, diretoria, né? Que é a gente dessa nova gestão, secretária, primeira secretária, segunda secretária, e tem a primeira tesoureira e segunda tesoureira. Uhum. A parte da secretaria é o contato direto ao associado, é o atendimento ao cliente. Então, Uhum. a gente precisa responder os e-mails, né, as As perguntas, os demandas. questionamentos, as demandas que os associados mandam. E Uhum. um dos principais gaps que tinha, né, antes da gente entrar, é que se demorava muito tempo para responder os e-mails. Uhum. E para a gente tentar trazer o associado, buscar trazer o associado cada vez mais perto da gente, então a gente precisava dessa pessoa full time para responder esses e-mails o quanto antes. Legal. E como foi a opção aí? Por que uma assistente virtual? Vocês chegaram a considerar contratar uma secretária, mesmo profissional que tivesse interno ali na associação? Como é que foi esse processo? A nossa associação ela é virtual. A gente não tem uma Tem sede. localização, não cede nem nada. Então é cada uma trabalhando na sua casa, né? Quando vem a demanda, nos eventos, tudo mais. Então, tendo em visto já esse perfil, eu precisava de uma pessoa virtual, Uhum. né? E aí, conhecendo o seu trabalho, conhecendo esse tipo de profissão, aí falei assim, não, a gente precisa então de uma assistente virtual que possa também auxiliar nessa parte de atendimento.
Legal. Aí foi quando eu fui pesquisar, fui conhecer pessoas, fazer meio que um processo mesmo de seleção. E como é que foi com o resto do pessoal da diretoria aí, quando você veio com essa proposta? Porque muita gente ainda não conhece esse serviço, né? Foi difícil no começo. Tinha que introduzir na cabeça, né? Falar assim, gente, a gente precisa, pelo amor de Deus, que a gente precisa atender bem o nosso associado. Eu quero ser bem atendida. Claro. Eu também sou associada, né? Então, pensando em mim, pensando no retorno que eu precisava, eu comecei a colocar essas questões na cabeça da diretoria. E aí elas entenderam essa necessidade e entenderam esse perfil. E antes de entrar essa assistente virtual, existia uma pessoa, só que ela não atendia às nossas expectativas. Né? Então, acho que cada um tem o seu perfil, cada um tem o seu jeito, e a gente precisava de um algo a mais. Né? Então, foi quando a gente iniciou esse processo de seleção para selecionar assistente virtual. Legal. E depois de eleita, depois de escolhida, selecionada e assistente, como é que foi? Para ela se adaptar aos processos de vocês, o dia a dia de trabalho dela? Bom, a gente fez uma reunião virtual. Vocês não estão nem na mesma cidade, né? Você, assistente de vocês. Assistente da Priscila é Vivian Góes, que é de São Bernardo, se não me engano, né? Acho que é São Caetano, São Bernardo, alguma coisa assim. Ali na ABC. Uma fofa, nossa, me ajuda pra caramba, ajuda a gente pra caramba. E quando a gente selecionou ela, a gente fez uma reunião, né, via Skype, com eu e minha segunda secretária, para justamente contar tudo o que a gente precisava, tudo o que acontecia na associação, para ela começar a entender como que ela iria trabalhar. Nisso, eu trabalhando como melhoria de processo, né? Já desenhou toda a árvore do processo. Já junto com a Carol, que a Carol é a minha segunda secretária, a gente já meio que deixou o terreno pronto para quando a Vivi entrasse, já entendesse um pouco mais das coisas, né? E isso que foi acontecendo. E depois ela fez uma reunião com a presidente para também se conhecerem, para também conhecer a diretoria, tudo mais. E a partir daí ela já começou a trabalhar. E qual que é o trabalho que ela faz hoje para vocês? Então, é toda essa parte de relacionamento mesmo com o associado? Como é que é no dia a dia isso, na prática? O dia a dia dela, ela tem acesso ao webmail da associação, ela que cuida dessas entradas dos clientes, né, dos associados. E aí, havendo alguma resposta que ela sabe responder, ela tem um book de respostas mais ou menos padronizadas para já responder. Não tem a necessidade de passar para a gente. Sim. E daí também encurta o prazo e já responde, né, a demanda. Agora, quando vem uma coisa muito específica, ou algum problema de sistema, ou alguma coisa nesse sentido, ela manda para a gente esses e-mails e a gente vai orientando ela. Claro que a gente tem um grupo no WhatsApp, né? Tem que ter, porque às vezes a gente está na rua, ou eu estou num projeto e não estou vendo os e-mails, ela já aciona a gente, olha, Pri, está acontecendo isso, tem uma associada aqui perguntando da carteirinha, quando que vai chegar, e aí eu passo as informações e automaticamente ela passa essa informação. Mas o contrato dela, se eu não me engano, acho que é 80 horas, eu não me lembro muito bem, mas ela se divide da seguinte forma, 2 horas pela manhã, 2 horas à tarde. Legal. Nisso ela consegue englobar nessas 2 horas o que precisa de necessidade para a associação. Né? E tem as demandas paralelas, por exemplo, eu preciso que faça um relatório do sistema sobre as informações dos associados. E ela faz. Legal. Então, além do relacionamento com os associados, ela faz outros trabalhos também. Sim, não fica só nos e-mails. Então, outros tipos de demanda ela pode também fazer para a gente. E aí, aos poucos, a gente vai colocando, talvez, mais coisas, a gente vai entendendo como que as coisas funcionam. Às vezes, precisa o contato direto com o associado, então ela fez uma demanda, uma ação de entrar em contato com o associado. Então, tem toda essa questão de atendimento. E o que você está achando mais legal de trabalhar com uma assistente virtual?
Ah, é a tranquilidade, né? Em saber que eu não preciso, eu ficava tensa, que eu tinha que entrar no e-mail todos os dias para saber o que estava acontecendo e tentar responder os e-mails e coisa e tal. Agora eu sei que a Vivian está atendendo, que se tiver alguma dúvida, ela vai vir falar com a gente, ou ela fala direto com a presidente. Sim. Então tem esse caminho muito, e com a pessoa da tesouraria também, é super aberto. Então te dá aquela tranquilidade, né, de que as coisas estão funcionando e que você não precisa ficar cobrando, não precisa ficar pressionando. Aham. Existe uma maturidade, eu acho, né? Pois é, esse é um ponto que eu ia comentar contigo, porque eu vejo que muita gente tem receio de contratar alguém que não vai estar embaixo da sua vista, ali embaixo do seu olhar, do tipo, eu não vou estar vendo o que a pessoa está fazendo, então como é que eu vou confiar? O que você fala sobre isso com a tua experiência aí com a Vivian? Você tem duas opções, né? Ou você confia e deixa a pessoa te mostrar os resultados, Aham. fica pegando no pé e sofre. Pois é. E sem necessidade, né? E sem necessidade, porque a partir do momento que você identificou a necessidade, você contratou, você tem que confiar no trabalho da pessoa, que a pessoa também está esperando essa confiança para poder demonstrar mais ainda os resultados. Sim. Né? Esse tipo de trabalho, ele demonstra muito o resultado. Então, você contrata um assistente virtual para aquele tipo de situação. E a pessoa vai entender aquela situação e vai te entregar o que você precisa. Uhum. Se não for entregar o que você precisa, aí você tem que avaliar o processo. Olha, eu já falando. Vai meter a gestão de processo aí no meio. Porque alguma coisa deve estar errada. Uhum. Né? Porque quando você tem um processo muito bem estruturado, muito bem definido, quais são as atividades de ambas as partes, o negócio flui. Sim. E aí você consegue ficar tranquila. Um ponto que eu sempre digo é que o assistente virtual, como prestador de serviço, como dono do seu próprio negócio, o que ele quer é fazer o negócio dele crescer ainda mais, né? Então, ele tem um compromisso com o resultado muito maior do que um funcionário interno, né? Exatamente, porque ele quer demonstrar resultado, ele quer entregar. Então, às vezes, tem iniciativas e você tem que entender as iniciativas, saber se é viável, se não é. Então, tem toda essa questão. Uhum. Eu acho que é deixar realmente as coisas acontecerem, né? Para que o negócio vire, porque vale super a pena. Que legal, Pri. Teve alguma coisa que te surpreendeu aí desse trabalho? O que me surpreendeu foi a postura da Vivian, né? De me cobrar em algumas questões que às vezes eu esquecia, porque é muita coisa. Ela, Pri, você esqueceu de responder esse e-mail e eu tá precisando. Isso é legal, né? Então, e é isso que a gente precisa, né? E aí, a partir do momento que ela começou a fazer isso, agora ela faz direto. Te deixou mais tranquila ainda, né? Só que se esquecer de alguma coisa... Ela vai me lembrar. Uhum. E ela cobra a presidente, ela cobra a pessoa da tesouraria, ela cobra todo mundo. O que precisar para atender às necessidades dela, que é entregar a resposta para o associado, ela vai atrás. Ela vai fazer. Que show, show de bola. Obrigada, Pri. Essa série é mesmo para mostrar para as pessoas que têm receio ainda em contratar, que, gente, vale a pena, não sou só eu que estou falando, tá? Super a pena, nossa, sensacional, meu, tem que ter mesmo. Show de bola. Pri, muito obrigada por ter vindo aqui conversar comigo, aberto um espacinho aí na sua agenda. Vou deixar o teu contato aqui embaixo do vídeo. Legal. Se eu quiser saber mais do seu trabalho, quiser saber mais da associação, poder entrar em contato com vocês. Super obrigada, então. Obrigada a você também que assistiu o vídeo aqui até o final. A gente se vê no próximo. Beijo, Pri. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.